E aí, pessoal, estamos ao vivo aí no Facebook e agora também no Instagram. Muito bom, estamos começando aí mais uma live, né, que é a hora é agora. Muito bom, vai entrando aí, vai deixando já o seu like, vai compartilhando, já estamos entrando aí, né, num tempo de evangelismo, vai ser tremendo. Danilão entrando aí, ó, William, é isso aí, vai entrando, vai compartilhando, pessoal, que hoje tem uma palavra de Deus muito tremenda para os nossos corações. Eu estava com uma expectativa. Terça-feira passada tivemos uma palavra que foi muito forte, né? Pessoas foram curadas pela live aí, tocadas, e foi maravilhoso, amém? Então eu creio que não será diferente, e eu estou muito feliz, muito animado. Eu sei que Deus vai continuar curando, vai continuar manifestando a sua glória, como tem feito todos os dias das nossas transmissões, amém? Então eu quero pedir para você constância, persistência. Quando você entrar nessa live, não saia até que nós finalizemos, para que você receba de fato tudo aquilo que Deus tem preparado, amém? Então estamos ao vivo agora pelo Facebook da igreja e pelo Instagram e a Nova Terra também, amém? Então eu gostaria de orar para que a gente possa começar esse tempo, né, de comunhão, né, esse tempo de conversa aqui no Facebook, no Instagram também, e que vai ser uma grande bênção. Eu acredito muito nisso, amém? Então vamos entrando aí, amém? Para a gente poder começar a orar, e vai ser tremendo, amém? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por mais um dia, por mais uma semana, por mais um tempo em que o Senhor tem derramado da sua presença, da sua misericórdia. Eu quero te pedir perdão dos meus pecados como líder, como pastor, como marido, como filho, como amigo. Senhor, eu quero te pedir perdão dos pecados dos nossos irmãos aqui presentes através dessa live também, e aqueles que estarão assistindo depois. Te pedimos, Espírito Santo, tem misericórdia das nossas vidas, invade a nossa vida com a tua presença. Vem com a tua glória, Espírito Santo, nesse tempo. Manifesta o teu poder. Eu creio, Senhor, que chegou o tempo em que nós iremos viver milagres nas nossas casas. E esse é o tempo, a hora é agora, de experimentarmos o sobrenatural. E queremos viver o sobrenatural do Senhor, ter encontros maravilhosos contigo. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar agora nossa mente cativa, nosso coração cativo, Senhor, a nossa vida cativa agora, onde estivermos, vem com a Tua presença. Senhor, no nome de Jesus eu declaro que caiam todas as amarras, toda cegueira espiritual do diabo, todo tampão nos ouvidos que o diabo tem colocado, todo tipo de jugo, todo tipo de fardo que o diabo tem colocado, cai por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro agora céus abertos sobre as vidas, famílias, sobre as casas, agora onde cada um que está me assistindo está. E eu declaro em nome de Jesus libertação dos cativos, transformação e salvação nessa noite. Profetizamos em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que a Tua palavra fluirá como um rio aos corações que estão sedentos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vai deixando o seu like aí, o pessoal do Instagram está entrando aí. E hoje eu vou deixar uma palavra, vai ser bem rápido, então já compartilha essa transmissão para que todo mundo que você conhece aí entre e possa receber essa palavra. Amém? Então eu quero ir direto ao assunto, porque o que Deus tem para nós é rápido. A hora é agora. Comenta aí nos comentários, deixa nos comentários. A hora é agora, hashtag a hora é agora, para a gente começar a criar uma corrente, uma rede aí sobre esse assunto. E vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Então, hoje eu quero trazer sobre vocês uma palavra, vai ser bem breve, que está em um livro muito legal, chamado O Poder de Ser Filho, né? E para você que não conhece esse livro, eu escrevi esse livro no ano de 2019, ano passado, né? E tem muitas revelações aqui, e aí eu falando, Senhor, o que o Senhor tem, né, para nós nessa noite? E aí o Senhor falou, abre no capítulo 12, né? E o capítulo 12 fala, o Filho estabelece o reino do Pai. Então eu quero mostrar para vocês aí alguns versículos, né, que vão ser tremendos, para que a gente possa caminhar nessa palavra, amém? Então João capítulo 6, verso 37, olha que tremendo que Jesus está falando. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu. Olha que palavra tremenda. De repente você está conversando com Jesus, né, e ele fala para você, porque eu desci do céu. Imagina você falando com alguém que desceu do céu, amado. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que palavra maravilhosa que Jesus está nos dando aí em João capítulo 6. Que você possa entender, amado, que tudo tem um propósito em Deus. Eu disse isso na terça passada, não há despropósitos em Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito. E a vinda de Jesus para esse mundo é algo maravilhoso, porque ele veio com um propósito. Qual propósito, Mateus? Propósito de obedecer à vontade do Pai. Jesus não veio fazer a sua vontade, ele veio estabelecer o reino do Pai. Em todos os momentos, Jesus sempre aponta para o Pai: eu vim obedecer o Pai, eu vim fazer a vontade do Pai, eu estou aqui para que o Pai, porque o Pai me enviou, né? Eu estou aqui porque o Pai me enviou. E eu quero que você comece a pensar agora, na sua imaginação aí, né? Jesus como Filho de Deus, descendo do céu, com um único objetivo. Qual, pastor Mateus? De me salvar. De salvar a sua vida, de tocar a sua vida, de curar você, de transformar você, de deixar que nós possamos ser pessoas melhores. Olha que tremendo isso, Jesus abrindo os céus e vindo para nos tocar. Pastor, eu quero que isso aconteça. Então a única coisa que importa é que você permaneça nele. Porque é como ele disse aqui, todos aqueles que o Pai me deu, eu de maneira nenhuma lançarei fora. E quais foram aqueles que o Pai deu a Jesus? Todos, todos nós temos uma garantia em Jesus de salvação. Por isso que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade dele também era a mesma, de se entregar na cruz pelas nossas vidas. Por isso que a hora é agora que nós possamos entender que por mais que o Filho de Deus tem poder, né, e autoridade, ele vem para fazer a vontade do Pai. Então entenda isso, a Bíblia nos garante que há poder no Filho. Há poder no Filho. Todos nós que somos filhos de Deus temos poder em Deus. E muito poder. Né? Em 2 Pedro, 1 Pedro 2,9 fala que nós somos geração santa, né? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Antes não tinha alcançado misericórdia, agora tem misericórdia. Jesus falou para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que você ligar na terra será ligado nos céus, que você desligar na terra, será desligado nos céus. Então tenha noção de que você não é qualquer pessoa. Saiba que você não é uma pessoa derrotada, uma pessoa que vive para ser deprimida, né? Depressiva, uma pessoa que não tem esperança, né? Pessimista. Não, Jesus nos deu poder. E esse poder tem um propósito. Qual o propósito, Mateus? Cumprir a vontade do Pai. Então nós temos que viver para resplandecer a vontade de Deus, para fazer com que a vontade de Deus aconteça. Não importa se a vontade de Deus é somente uma coisa. Por exemplo, Ananias foi usado somente para orar por Paulo, para que Paulo pudesse ser restaurado em sua visão, somente para isso. E ele não apareceu mais na Bíblia, mas ele cumpriu o propósito dele. Então o papel de cada um de nós precisa ser entendido, esclarecido. Você precisa saber qual é o seu propósito, qual é a sua função, por que Deus te criou, por que você está aqui. Né? E eu já te afirmo, o propósito das nossas vidas é que possamos refletir a imagem de Deus e, refletindo a imagem de Deus, começar a mostrar Jesus para as pessoas, para que aí então a nossa vida possa produzir frutos e frutos que permaneçam. Além da nossa vida pessoal, né, nas nossas emoções, aquilo que nós estamos lidando todo dia, resgatarmos vidas para Deus, para que nós possamos então sermos uma ponte. E essa ponte aponta para Jesus. Por isso que Jesus falou: vocês são minhas testemunhas. Então vão, preguem o Evangelho, façam o que tem que ser feito, porque através de vocês farão obras maiores do que essas. E a Bíblia diz, amado, eu não sei se você é um bom leitor da Bíblia, mas a Bíblia diz que não haveriam livros o suficiente na terra para descrever todos os milagres que Jesus fez. E Jesus está falando: vocês farão obras maiores do que essas. Então olha o tamanho da responsabilidade, olha o tamanho do poder que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então talvez o diabo tenha ofuscado isso de você, dizendo que você não tem poder, dizendo que você é uma pessoa A, B, C, D, E, cheia de problemas, etc, etc.
Mas eu estou aqui nessa noite como porta-voz de Deus para cumprir o meu papel e o propósito que Deus colocou na minha vida hoje. Não importa se a live tem 1 milhão de pessoas, ou 7, ou 44, ou 500. O meu propósito nessa noite é dizer para você que você é alguém escolhido por Deus. E aquilo que Deus colocou na sua vida não pode ser ofuscado por nenhum tipo de circunstâncias. Por quê, pastor? Porque as promessas de Deus não são movidas por circunstâncias. Pode ser que hoje você esteja vivendo de uma forma, mas essa realidade que você está vivendo não altera o propósito de Deus sobre a sua vida. A promessa que Deus fez sobre a sua vida de salvação, ou de cura, ou de milagres, ou de família, o que for que seja, essa promessa vai acontecer. Não importa se você hoje tem dinheiro ou não, se você tem família ou não, se você tem sonhos ou não, se você acredita nela ou não, porque se Deus liberou uma palavra, ela vai acontecer. Então hoje eu quero que você receba uma perspectiva diferente de quem você é, porque a hora é agora. Nós estamos vivendo nesse tempo de arrebatamento, como eu disse na semana passada. Nós não sabemos quando o tempo de escuridão vai acontecer. Pode ser que seja esse mês, pode ser que seja o mês que vem, ou daqui a uma década. Mas o que importa é que nós possamos nesse tempo, independente de quarentena, de coronavírus, ou de tudo estar funcionando ao normal, que nós possamos resplandecer a nossa luz, fazer o que temos que ser, fazer o que precisa ser feito. Como Jesus disse, a todo aquele que o Pai mandar para mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, de maneira nenhuma. Então não importa o seu pecado, irmão, não importa aquilo que você cometeu, ou o que você deixou de fazer, ou de repente você não se perdoou por uma falha, ou alguém fez algo com você. Eu não vou me aprofundar nisso, mas nisso não importa. O que importa é você tomar na sua posição, falar, beleza, então hoje eu vou colocar um ponto final nisso que está me parando no ministério, seja vergonha, seja timidez, seja falta de perdão, o que é que seja. As pessoas elas colocam muito a culpa nos outros. Nós somos assim. Temos uma justificativa para tudo. Sempre a pessoa deixou de fazer. O meu pai, a minha mãe, o pastor, a igreja, o líder, isso e aquilo, e a live, etc, etc, etc. Mas e você? Qual o seu papel? O que você está fazendo para Deus? Não seja uma geração do mimimi. A geração do mimimi é terrível, porque ela só faz mimimi. E ela não faz nada, a não ser criticar os outros. Eu não estou falando isso aqui porque eu fui criticado. Eu sempre fui criticado e vamos continuar sendo todos nós, a nossa vida inteira. Mas o nosso papel, ainda que formos criticados, como Jesus foi, nós temos que cumprir o nosso papel como filhos de Deus, que é o que Jesus fez. O Filho estabelece o reino do Pai. Não importa se um dia o Filho vai ser crucificado. Ele vai ser crucificado e vai estabelecer o reino do Pai. Amém? Então pega isso já nesse primeiro ponto, e que você possa entender o seguinte, que o seu celular é uma arma de Deus, que você pode usar para mostrar Jesus para as pessoas, para que alguém possa receber a presença de Deus, assim como eu estou fazendo aqui. Então, o que importa, pastor? Importa que você entre na presença de Deus e converse com Ele. Para que você fale, então, Senhor, eu entendi o meu propósito, eu entendi o que é que eu preciso fazer, então a partir de hoje eu vou colocar em prática o que eu preciso fazer. Amém? Por isso que essa é a palavra de Deus. E aí Jesus explica o propósito dele, ele fala, porquanto a vontade daquele que me enviou, e aí ele fala, eu não vim fazer minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então esse é o tempo, a hora é agora, em que precisamos ver e crer no Filho de Deus. E aí você fala, pastor, mas como que eu posso ver Jesus hoje? E aí você tem várias formas de você fazer isso. A primeira delas, e a mais segura delas, para que a sua alma não titubie, não distorça alguma coisa, é ler a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, meu irmão, você vai entender quem foi Jesus. Pastor, eu nunca li a Bíblia, não entendo a Bíblia, sinto sono quando eu vou ler a Bíblia. Comece pelos evangelhos, comece lendo o livro de Mateus. E aí você vai seguindo os evangelhos. Ali você vai entender quem foi a pessoa de Jesus, o amor, essência de Jesus. E aí ninguém pode confundir a personalidade de Jesus através de uma live ou de um vídeo, ou te confundir de quem foi Jesus. Porque você vai entender na fonte, na Bíblia, na palavra, quem foi Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você pode adorar a Deus, ter experiências com Deus, e aí ver Jesus. Pastor, e as pessoas que não têm Jesus, e que não vão ler a Bíblia, e que não vão ouvir um louvor? Elas têm você. E você é a arma mais preciosa de Deus para destruir fortalezas, paradigmas e destruir aquilo que o diabo tem feito. Porque Jesus falou, o Filho de Deus veio senão para destruir as obras do diabo.
Então nós temos o poder de destruir as obras do diabo. Não importa quais sejam elas. De repente uma sentença de morte, de repente uma depressão, câncer, a AIDS. Não importa qual seja a obra do diabo. Nós temos poder para destruir as obras do diabo. Amém? Então olha que tremendo a autoridade de Jesus. Quando ele foi até os céus. E eu quero que você tenha agora um vislumbre da pessoa de Jesus na sua essência, hoje. Pastor, qual que é o vislumbre de Jesus, então, na sua essência? Amado, imagina comigo, você como bom conhecedor da palavra de Deus, você entende que Jesus veio para a terra, né? Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu. E a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai. Mas como que ele é? Como que Jesus é? Qual que é a aparência de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Porque eu penso nisso o tempo inteiro, amado, no dia que eu encontrar Jesus, no dia que eu ver ele face a face. Como que vai ser isso? Né? Como que vai ser esse tempo de experiência com Deus que nós vamos ter quando estivermos diante dele? Mas há uma pessoa que passou por isso e que realmente pode nos descrever a fisionomia de Jesus de uma forma tremenda. E aí eu quero mostrar para você. E aí eu vou dar referência, Apocalipse capítulo 1, verso 12, João fala o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém. O que é candelabro, pastor? Candelabro é isso aqui, ó. Isso aqui é um candelabro, que a gente trouxe lá de Israel, né? Olha que bonitinho. Isso aqui é o candelabro, né? Então pensa que João viu 7 desses assim, ó, em uma sala, um ambiente, né? Não descreve qual foi o ambiente, mas isso aqui é uma lâmpada, né? A gente coloca fogo aqui, né? Os judeus colocam fogo para trazer luz, né? Revelação representa isso, revelação. Então imagina que no meio de 7 candelabros estava ele lá. E olha só, ele continua descrevendo. Estava alguém no meio dos candelabros, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Uau, que maravilhosa experiência que João teve ao ver Jesus. Amado, imagina isso, tenta imaginar, se coloca no lugar de João e você de repente está prostrado ali, né? Deus te arrebatou para ter uma experiência que você nunca teve, e aí você está no meio de uma glória, né? Uma fumaça de glória. Você começa a ver uma luz, essa luz são os candelabros, e aí no meio dos candelabros, Jesus abre os olhos como chamas de fogo. Uau! E aí, olha para você olha para Jesus, você consegue entender a descrição de Jesus, os cabelos brancos como a neve, a boca dele como uma espada afiada, os seus pés como um latão de bronze no fogo, ou seja, era um vermelho fortíssimo de luz, de fogo, não é um vermelho opaco, é um fogo mesmo, né? A voz dele como muitas águas, e aí você fica naquele estado, né, de choque, cai no chão, e aí Jesus fala para você o seu nome, né? Mateus, Ana Patrícia, Denise, Daniele, Ana, Josué, Lucas Nunes, não tenha medo. Uau! Na voz de muitas águas é uma coisa, na minha voz de taquara rachada é uma coisa, amado, mas na voz de Jesus é outra realidade. E aí Jesus te chama pelo nome e fala: não tenha medo, sou eu estive morto, mas agora eu vivo para sempre, e eu tenho as chaves de autoridade da morte e do inferno. Que experiência! Não tem como a gente negar que uma experiência como essa não nos deixa igual para sempre.
nós seremos transformados, mudados para sempre. Não tem como. Pastor, eu queria viver uma experiência como essa. Então calma lá, a gente vai chegar até lá. Mas olha aqui, tremendo ainda, falando sobre a ascensão de Cristo. E eu quero falar sobre isso para você entender que esse encontro que João teve com Jesus, você também pode ter uma experiência tão sobrenatural, tão íntima, tão profunda com Deus, que a sua vida não será mais a mesma. Então vamos seguindo. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Você é cheio de dom, meu irmão, você é cheio de dom, minha querida. Vocês têm dom do Espírito Santo, dons de Jesus. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ou seja, amado, Jesus desceu até as profundezas do inferno. E eu quero dizer para você o tamanho do amor de Jesus. O que é que Jesus foi fazer no inferno? Jesus foi tomar as chaves de autoridade da vida e da morte que estavam nas mãos de Satanás. Por que estava na mão de Satanás? Porque Adão tinha pecado contra Deus e tinha dado as chaves de autoridade para Satanás. E aí Jesus, como segundo Adão, ele morre por nós, pelos nossos pecados, e vai lá. Mas além de pegar as chaves de autoridade, há outra coisa que acontece lá no inferno, quando Jesus foi lá. E eu quero que você entenda a dimensão do amor de Deus quando ele foi lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, tudo Bíblia. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou, olha isso, pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Amado, eu acho que você não entendeu o que eu acabei de ler aqui. Então eu vou explicar para você. Jesus está falando aqui, 1 Pedro, né? Pedro está falando aqui que Jesus morreu pelos nossos pecados. Beleza, pastor, isso eu entendi. Só que quando ele morreu, ele foi até o inferno, pegou a chave de autoridade, mas olha só, aqui ó, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram. De quanto tempo foi isso, pastor? Desde Noé. O que significa, pastor? Olha só, para você, blow a sua mente aí, o blow de minds. Jesus nos ama tanto, amado. E eu quero que você entenda que antes de Jesus não havia uma perspectiva de salvação. Quem poderia se salvar? Quem cresce em Deus Pai. Mas até então não havia Espírito Santo, não havia Jesus. O que é que havia então? Havia os profetas, como Noé, por exemplo. E aí nos tempos de Noé, Noé no livro de Gênesis capítulo 6, ou seja, o começo da humanidade, muito no começo. E aí está falando aqui, ó, da mesma forma como Deus esperou pacientemente nos dias de Noé, só algumas poucas pessoas foram salvas, a saber, 8. Por que 8? Porque era a família de Noé. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, é o que diz a Bíblia. Isso significa o quê, pastor? Significa que todas aquelas pessoas que morreram, que não foi Noé, morreram sem Jesus. E eles não foram para o céu, mas eles não conheceram a Jesus. Eles ouviram Noé, a palavra de se arrepender, e não se arrependeram. Mas eles não conheceram Jesus. E aí o que aconteceu, amado? O tempo espiritual é diferente do tempo físico. Nosso tempo chama Cronos, né? Segunda, terça, quarta, 12 meses no ano, e o nosso tempo corre. Mas no mundo espiritual não é assim. Então, nós não sabemos quanto tempo aquelas pessoas estavam no inferno presas desde que morreram no dilúvio. Só que o amor de Jesus é tão grande, amado, que naquele momento, aquelas pessoas não tinham Jesus, mas Jesus foi lá no inferno. E o que ele fez lá no inferno? Ele pregou. Ele pregou para os espíritos aprisionados.
E é por isso que em Efésios diz que quando ele subiu, ele levou cativo, ou seja, levou com ele aqueles que estavam em cativeiro no inferno. Aqueles que creram em Jesus, viram Jesus, falaram, então eu creio. Ainda que essa pessoa estivesse lá. Pastor, e hoje? Hoje não. Porque Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou. Então hoje a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é algo real. Por isso que hoje, você e eu podemos levantar a nossa mão e aceitar Jesus e termos uma garantia de salvação no céu. Eu não quero confundir a sua mente, mas o que eu quero deixar para você entender é que a dimensão de Deus é tão forte e Deus é tão justo que Ele não deixa ninguém, amado, para trás. Pastor, o que significa que todo mundo vai para o céu? Não. Significa que aqueles que creem no Filho do Homem, ou seja, em Deus, né? Jesus, Filho do Homem, Filho de Deus, crerem no Filho de Deus, serão salvos. E aí Jesus libera várias palavras. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas olha o tamanho da dimensão da autoridade e do poder do Filho de Deus, que além de perdoar, curar, manifestar milagres, ele foi até o inferno, pegou as chaves de autoridade e resgatou uma multidão de pessoas que estavam lá, no inferno, para Deus, naquele tempo, naquele dia em que Jesus morreu, 3 dias, sexta-feira, ele morreu, no sábado, amado, imagina o que o mundo espiritual estava acontecendo. Imagina Jesus subindo no céu. E quando ele sobe no céu, a palavra diz, né, que abram as portas para que entre o rei. Quem é o rei da glória? Jesus, esse é o rei da glória. Então imagina o Pai esperando, com toda uma comitiva de anjos, Jesus chegando no céu. Só que Jesus é tão maravilhoso, amado, é tão bondoso, tão amoroso, ele nos ama tanto, que Jesus, ele falou, eu não posso chegar sozinho. Eu não posso chegar no céu sozinho diante do Pai, eu não posso. Quem que estava com Jesus lá? Estava o ladrão da cruz, que falou, eu creio, quando o Senhor estiver lá no paraíso, lembra-te de mim. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Ou seja, meu irmão, Jesus, quando morreu, foi ao inferno, tomou as chaves de autoridade de Satanás, tirou a autoridade de Satanás, humilhou Satanás, pregou para aquelas pessoas que estavam aprisionadas lá, porque não tiveram a chance de conhecer Jesus, não tiveram uma opção de salvação que você hoje tem. E aí quando Jesus volta para o céu, meu irmão, aí ele volta vitorioso, e nos braços dele, eu imagino Jesus andando e chegando perto dos portões, e aí os anjos falam, abram as portas para que entre o Rei da Glória. E aí perguntam, quem é então esse Rei da Glória? Jesus. Ele é o Rei da Glória. E aí quando abrem os portões, amado, Jesus aparece vindo com uma multidão de pessoas que tinham morrido desde Noé até a época de Jesus. Quantas multidões tinham morrido e naquele dia tiveram uma oportunidade de salvação, tiveram uma oportunidade de poder crer na presença de Deus e poder receber uma glória sobrenatural, chegando com os anjos no céu, na glória, diante do Pai. Jesus com uma multidão de novos filhos para Deus. E aí passa o tempo, amado, passa o tempo. E João tem essa visão e ele vê Jesus na sua glória, na sua essência. Uau, amado, isso é maravilhoso, isso é tremendo. E parece que às vezes a gente não entende a profundidade do mundo espiritual. Parece que às vezes a gente subestima as coisas. É só mais um programa de TV, é só mais uma novela, é só mais um jornal. E o diabo está colocando minhoca na sua cabeça e fazendo você esquecer quem você é. Você é uma pessoa que tem poder para perdoar pecados. A Bíblia diz, libere perdão dos pecados. A Bíblia diz, se você orar, os enfermos serão curados. Se você orar, o jugo vai embora. Se você orar, o diabo tem que sair. Se você orar, meu irmão, os pecados do teu irmão aí podem ser perdoados. E eu não quero chegar diante do céu, quando for a minha hora, se é que a gente vai passar pelo arrebatamento ou não, mas no dia que eu chegar diante do céu, eu não quero chegar sozinho. Eu quero falar, Senhor, tá aqui. Tá aqui a Iraci, tá aqui a Cristiane, tá aqui a Janete, tá aqui o Ramon, tá aqui a Meire, tá aqui o pessoal que ouviu uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e naquele dia eles receberam a tua palavra, naquele dia eles foram salvos. Então tá aqui, Senhor, é um presente para ti, é uma alegria para mim saber que eu, como teu filho, consegui irmãos para que possamos viver juntos na eternidade e não ir para o inferno. E amado, essa é uma palavra tão real, tão verdade hoje, que Satanás está tentando fazer com que nós nos esqueçamos quem somos,
nós somos filhos de Deus com poder e autoridade. E o Filho vem para fazer a vontade do Pai. Por isso eu quero entrar nesse último ponto agora, para que você saiba, meu irmão, não deixe que o diabo ofusque a tua luz. Nós tivemos aí o Lighthouse, na nossa conferência de carnaval. E, amado, eu acho muito estranho quando o crente não fala dessas coisas. Porque parece que a gente viveu um momento que não existiu. Quantas vezes você já comentou de um culto que você viveu na sua igreja para algum familiar seu? Quantas vezes você já comentou, conversou, entrou num assunto bíblico para falar o que você leu, o que você entendeu? Quantas vezes você já conversou na sua casa sobre uma revelação, sobre uma visão de Deus, ou sobre um sentimento que você teve na presença de Deus? Converse, fale, gesticule, mostre Jesus, transponda, amado, faça com que Jesus se mostre presente na sua vida, através das poucas coisas ainda que seja. Converse na sua família enquanto, de repente você estava lavando a louça, como eu disse na semana passada, e Deus te visitou, ou então você veio um versículo na sua mente. O que é que você vai fazer com esse versículo? Não é só para sua edificação pessoal, mas é para que você cumpra o propósito do Pai. É para que você possa expressar o amor de Deus. E aí, amado, no dia que a gente chegar diante do céu, vamos falar, quem é esse que está chegando? E aí Deus vai falar, esse é o meu filho, essa é a minha filha. E olha só quantos frutos, olha só quantas vidas ele conseguiu trazer. Ele conseguiu manifestar a minha glória. Isso é tremendo, amado, isso é tremendo. E olha só que tremendo, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 11, para quebrar a nossa vida mesmo. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, 11, não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Presta atenção nisso. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então olha só, amado, eu vou ler de novo para você entender, ó. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Beleza, até aí você entendeu. Agora, presta atenção na questão da lei e da justificação. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Ou seja, amado, enquanto não há uma plaquinha ali, ó, de não pise na grama, não é errado você pisar na grama. Ok? Mas aqueles que sem lei pecaram, sem lei também vão perecer. O que quer dizer isso? Deus é justo. Não é porque você não de repente viveu uma experiência onde você pôde falar assim, não, mas eu não sabia. Amado, pecado é pecado. Agora, Deus não leva em conta o tempo da ignorância desde que você se arrependa. Desde que você fale assim, Senhor, então tá bom. Eu permito que o Senhor me explique, me mostre o que é certo e o que não é certo. No momento que você fecha os seus ouvidos para não entender mesmo, meu irmão, você entra dentro dessa regra aqui, ó. Os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, agora você sabe. Sei, então, você fez o que era certo ou você não fez o que era certo? É aquela parábola dos dons. Jesus, o dono, ele deu talentos para as pessoas. E aí uns multiplicaram e outros não. O que você vai fazer com a responsabilidade que Deus deu sobre a sua vida? Você que é jovem principalmente, você tem a vida inteira, eu tenho a vida inteira pela frente. Você que tem 30, 40, 50, nós temos muito tempo, amado. Nós não vamos morrer agora. O que nós precisamos fazer é nos lembrar que Jesus nos deu uma missão. Qual missão, pastor? De justificar. Como assim? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Pastor, mas ouvir a lei é bom, mas é bom praticar também, né? Porque continua dizendo aqui, ó, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então não adianta, amado, você ser um bom cristão, um bom religioso, você ouvir uma live como essa, você compartilhar, você ir na igreja depois da quarentena, dar o seu dízimo, tomar a ceia e tal, e você não obedecer.
Pastor, mas eu não me prostituo, eu não fumo, eu não bebo, eu não falo palavrão, não ouço música do mundo, eu sou um cristão exemplar. Beleza, agora cadê os frutos que Deus pediu para você? Onde está o teu talento sendo mostrado à prova? Porque Jesus também disse que os íntimos não herdarão o reino dos céus. E essa é uma palavra difícil, amado, porque Satanás tem colocado diversas coisas ao nosso redor para nos causar traumas de rejeição, traumas dizendo que nós não somos aceitos, que nós falamos errado, que nós gaguejamos, que nós não somos estudados e porque não temos o conhecimento certo, nós não temos crédito. As pessoas não vão te dar crédito, é isso que Satanás está querendo dizer para você. E o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, meu irmão, Deus te fez único, Deus te fez especial, Deus te carregou com um pacote de dons do Espírito Santo, e quando ele foi ao céu, Jesus está falando aqui no livro de Efésios, ele deu dons aos homens para que todos nós possamos dar frutos e frutos que permaneçam, ainda que o teu papel como Ananias seja orar somente por uma vida, salvar talvez uma pessoa só, mas cumprir o teu papel faz parte da tua obrigação, da minha obrigação, da tua responsabilidade como cristão e como filho de Deus. E eu estou aqui para dizer para você que você é cheio de poder, cheio de autoridade. Você antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou graça. A Bíblia diz que nós somos feitos embaixadores, representantes do reino, cheios de poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que está em nós tem uma maleta de dons, de cura, de revelação, de profecia, de paz, longanimidade, amor, domínio próprio. O que você precisa, amado, o que você precisa como pessoa para vencer os traumas, a rejeição, o bullying, o que você viveu, já está aí. Você já é a resposta de Deus para a tua família, você já é a resposta de Deus para a tua parentela. Não deixe que o diabo ofusque isso, não deixe que a quarentena tire isso da sua mente, não deixe, amado, que a monotonia acabe com a alegria de ser filho de Deus, de ter os dons do Espírito Santo, porque eu vejo pessoas nessa live que enquanto eu estou pregando aqui estão debaixo de uma depressão terrível, debaixo de uma opressão maligna. Você tem até vontade de falar, pastor, eu quero acordar mais cedo, eu quero poder me dispor, eu quero fazer um tempo de devocional com Deus, mas eu não consigo, eu sinto que o meu dia não é produtivo, eu sinto que o meu dia ele tem uma opressão, eu não consigo na minha casa, tem uma coisa terrível acontecendo. E deixa eu falar para você, meu irmão, isso vai continuar acontecendo até que você se levante como filho de Deus e tome a sua autoridade e fale, não, a partir de hoje não, nunca mais, eu vou me levantar como filho de Deus e vou fazer o que Deus mandou eu fazer. E aí, amado, levanta, arruma a sua cama, vai fazer coisas, vai orar, vai pedir revelação para Deus. Fala, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer hoje para cumprir o meu papel. O que eu tenho que fazer hoje para cumprir o teu chamado na minha vida. Porque eu não posso perder um dia sem cumprir o meu chamado. E eu me incluo nisso, amado, isso não é fácil. Não é fácil, porque não é todo dia que você tem disposição para falar de Jesus para alguém, ou não é todo dia que você tem disposição para, de repente, orar. E isso é triste, porque nós temos que orar todo dia. Nós temos que orar todo dia. John Wesley, depois leia o livro Generais da Oração, tem esse livro aqui. John Wesley falava o seguinte, né, uma situação lá no conto desse livro, o carro que ele ia pegar lá, e naquela época era carro movido por cavalos, então imagina que carro que era. Atrasou 15 minutos, e aí ele ficou nervoso, né? E aí o servo dele, né, o fiel escudeiro, todo pastor tem um fiel escudeiro, né, do lado dele falou, mas por que você ficou tão nervoso assim? A gente nem está atrasado, a gente está até adiantado. Ele falou, eu perdi 15 minutos de oração, e eu não posso perder um minuto que eu separei para Deus na minha vida, porque se eu perder esse minuto, pode ser que eu perca a maior revelação de Deus sobre a minha vida. Uau! Que lição, amado! Que verdade, que profundo isso! E era um cara que orava 8 horas por dia. 8 horas por dia de oração e 8 horas por dia de trabalho. Com as pessoas pregando, né, orando, indo, fazendo milagres, e 8 horas para descanso. Então, olha só, que exemplo, amado! Pastor, mas eu não sou John Wesley. Será? Será que se você não começar a dobrar o teu joelho aí e começar a expulsar o diabo da tua casa, será que as coisas não vão mudar? Será que o diabo não vai sair da tua casa, como diz a palavra, que se você orar o diabo vai sair? Se você repreender o diabo, ele vai fugir de você, Amado, essa opressão que está acontecendo sobre a sua vida, ela é menor do que você pensa. O quadro que você está pintando na tua cabeça aí, ele não é dessa forma. O bicho não é tão feio assim. O que falta, pastor, então? Falta você quebrar isso.
Quebra isso na sua vida, porque a hora é agora. A hora é agora de nós nos levantarmos em favor da nossa nação, de intercessão, pela nossa parentela, pela nossa família, e deixar que essa palavra entre na nossa vida de uma forma profética e real. Com realidade, com força. Olha que tremendo. Para a gente poder ir encerrando. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ponto. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Ei, irmão, você não vai ser confundido, você não é esquecido, você não é esquecida, você não está sendo esquecido, a sua oração está sendo ouvida, você não está sendo confundido. Presta atenção, Deus sabe teu nome, Deus sabe onde você mora e Deus sabe os dons que Ele colocou na sua vida quando você nasceu. Não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! É tremendo isso, é tremendo, é maravilhoso. Pastor, o que então basta? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, confesse Jesus como o Senhor da sua vida. E aí, a gente já fez evangelismo diversas vezes e a gente pergunta para as pessoas na rua, quando a gente vai fazer evangelismo de rua, a gente fala assim, você já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida? Ela fala, já, meu coração é de Jesus. Só que há um detalhe aí, porque a Bíblia está dizendo aqui em Romanos 10, com o coração se crê para a justiça, ou seja, não é uma forma leviana, você não está jogando palavras ao vento, você está crendo. Como que eu posso crer com o meu coração para a justiça? Ou seja, é verdade. O que eu estou falando é sinceridade do meu coração. Sabe quando a gente fala assim, é do fundo do meu coração, é verdade. É quando você faz isso, você está crendo no seu coração para a justiça. E aí Deus pode te justificar. Mas, se com a tua boca confessares que Jesus é o Filho de Deus, não serás confundido, porque todos quanto invocarem o nome do Senhor serão salvos. Então chegou o tempo, amado, em que precisamos só de um momento em que as nossas parentelas, parentes, primos, tios, sobrinhos, não importa. Esse momento é um momento muito forte da presença de Deus. Onde neste momento simples, que talvez você possa estar conversando por telefone mesmo, a pessoa sinta a presença de Deus. Esse é o momento. Porque quando ela sentir a presença de Deus, ela vai crer no coração dela. Aquele fogo vai tomar conta da vida dela. E ela vai crer para justificação. Ou seja, aquilo vai ser verdade. Ela vai falar, não, é verdade. Eu não estou crendo porque você está falando aí só. Eu estou crendo porque eu estou sentindo. Eu estou tendo uma experiência agora. E eu creio que o coração de muitos aqui estão queimando ao receber essa palavra. Não importa se quão próximo de Deus você seja, porque a palavra de Deus é uma só, como está dizendo aqui. A palavra de Deus é uma só, e por ela ser uma só, o Senhor ser o Senhor de todos, dos hebreus e do grego, ou seja, não importa a diferença se você é rico ou se você é pobre, a palavra de Deus, quando ela é enxertada, ela é anunciada, o nosso coração queima, e os demônios fogem, e o diabo tem que fugir, amado, e a presença de Deus toma conta, não só da nossa vida, mas do ambiente. E é como eu já disse em algumas pregações minhas, a presença de Deus e o processo de oração é como uma lareira, é como um fogo. Quem está perto do fogo recebe calor. Quem está perto do fogo recebe irradiação do fogo. E aí o momento acontece, as portas se abrem, a pessoa está aberta. E a única coisa que ela precisa fazer, além de já crer no coração como ela está crendo, é confessar. Senhor Jesus, então repete. E aí você vai falar, repete comigo essa oração. E aí ela vai crer. E aí o que vai acontecer quando ela falar, escreve o meu nome no livro da vida, aquela visão que João teve de Jesus, poderoso, com os olhos como chamas de fogo, na sua glória de esplendor. Imagina Jesus pegando uma pena, amada, escrevendo o livro dela, escrevendo o nome dela no livro da vida. Imagina o nome do teu pai, da tua mãe, dos teus tios, dos teus primos, dos seus parentes, sendo escritos pela mão de Jesus no livro da vida. Amado, isso é tremendo.
E eu creio muito, estou muito feliz com esse tema, hein? Glória a Deus, porque eu fui a pessoa escolhida para falar de evangelismo, porque além de eu amar essa parte, esse ministério, eu estou dentro do tema da década, porque essa é a década de maior colheita de almas. Amado, você acha que no Descende lá em fevereiro foi tremendo, né? 5.000 pessoas, quase 4.800 pessoas aceitando a Jesus? Agora, na semana passada, nós tivemos 6.000 pessoas aceitando Jesus pela internet, pelo Descende. 6.000 pessoas aceitando Jesus. Meu irmão, nós estamos só no começo da década. É só abril ainda de 2020. Ainda vamos chegar a 2030 se Deus quiser, se até lá ele não voltar. Mas se a gente chegar até lá, meu irmão, pode ter certeza que os cegos vão ver, que os surdos vão ouvir, que os coxos vão andar, que quem tem câncer vai ser curado, quem tem problema no casamento vai ser restaurado. Por quê, pastor? Porque os milagres vão acompanhar os que creem. Chegou o tempo de milagres, chegou o tempo de manifestar a glória, chegou o tempo de sermos voz profética, chegou o tempo de a gente abrir o celular e começar a trazer paz, começar a trazer realidade para todo mundo, principalmente na nossa casa. O Filho de Deus não veio para fazer a sua própria vontade. Você não veio fazer a sua vontade. Você não veio para a terra para ser rico, para ter dinheiro aos montes, para ter um monte de casa, um monte de carro. Você veio para a terra para dar glória a Deus e para fazer um propósito acontecer. Qual o propósito, pastor? O propósito do Pai. O propósito do Pai é acontecer de forma plena, de forma real. Não tenha medo de ser espiritual. Não tenha medo de ser pastor, não tenha medo de ser apóstolo, não tenha medo de ser profeta, não tenha medo de exercer o dom que Deus colocou sobre a sua vida. Exerça, se levante, ore, libere palavras proféticas sobre a sua casa, sobre a sua família. É nesse tempo de quarentena onde todos estão juntos, de repente, peça um momento para orar, uma oração simples, e libere uma palavra para alguém. Libere uma palavra para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe. Deixa Deus te usar. Você vai ver, amado, que o fogo de Deus vai queimar de uma forma tão forte, que você vai ver milagres acontecendo pela sua mão. Essa mãozinha aí sua. Não é a mão do pastor que opera milagres, é a mão do Filho de Deus, que crê que foi enviado para operar milagres. Essa mão funciona. O feiticeiro falou para Pedro, Pedro, como é que faz para eu ter os dons do Espírito Santo? Como é que faz para eu orar por alguém e alguém cair no chão? Como é que faz? Eu posso pagar quanto for. E aí Pedro falou que teu dinheiro seja contigo para a perdição, que você se arrependa logo do teu pecado, do teu mal. Quem sabe Deus te perdoe. Por que ele falou isso, amado? Porque não tem como comprar o dom de Deus. Não tem como comprar o Espírito Santo. Não há barganhas com Deus. Não tem como nós entrarmos diante de Deus com uma intenção de ganharmos alguma coisa em troca, fazer barganha. Não. Você e eu somos filhos de Deus. O que é filho, amado, já é tudo dele. Tudo que é do Pai é do Filho. Você já tem a unção, você já tem o poder, você já tem a palavra de Deus, você já tem as revelações, você já tem o dom profético, você já tem o dom de cura. Pastor, eu estou depressivo, você já tem o dom de alegria, você já tem a presença do Espírito Santo para fluir. Então hoje, faça como Jesus fez. Ele pegou o livro de Isaías. Isaías profetizou, o profeta messiânico. Quando Jesus falou, hoje eu vou começar o meu ministério, hein? Ele pegou o Espírito do Senhor, está sobre mim, e me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor, libertação dos cativos, abertura de prisão aos presos, visão aos que estão cegos, cura, milagres, maravilhas, sinais. E aí ele fechou o livro, e todos estavam fitos nele, todos estavam olhando para Jesus. Porque naquele momento, amado, a presença de Deus devia ser tremenda. Ainda que no coração deles eles não tinham crido. Mas naquele lugar, Jesus estava anunciando. Hoje começou o ministério. E não era o ministério de alguém qualquer, amado. Era o ministério de Jesus. Jesus tinha anunciado, hoje começou o meu ministério. O que ele estava dizendo para Satanás, que já estava no deserto esperando ele? Falando o seguinte, ó, toma cuidado, hein? Porque quando eu sair daqui, eu já vou começar. Então eu quero que você, agora mesmo, nós vamos orar, e você se levante, e você tome a armadura de Deus, você tome os dons de Deus, você rejeite a depressão, rejeite aquilo que o diabo colocou sobre a sua vida. E você fala assim, ó, diabo, presta atenção, hein? Presta atenção porque hoje eu me levanto.
Uau! Hoje começa o meu ministério. Hoje eu tomo a minha posição em Deus. Hoje eu começo a fazer o que eu nasci para fazer. E amado, não há nada mais lindo, mais poderoso do que ver uma pessoa fazendo o que nasceu para fazer. Você olha pessoas tocando instrumentos, cantando, com dons, com talentos, pregando o evangelho, salvando, curando. Amado, e quando a pessoa é aquele dom que ela nasceu, você olha e você se arrepia, você fala, canta mais, ministra mais, prega mais, opera mais milagres. É como eu digo aqui nesse livro, amado, no final desse livro eu escrevo assim, ó, eu mal posso esperar para receber testemunhos e para saber que pessoas se levantaram, porque daí vamos saber quem realmente é quem. E eu não estou falando disso com um julgamento de se você é santo ou não. Eu estou querendo falar quem é, quem tem os dons, quais são os dons. Talvez você está numa família de levitas, uma família adoradora, uma família profética, uma família que tem visão aberta, uma pessoa que tem visão aberta e consegue ver o diabo, expulsar o diabo. E aí nós vamos ver você brilhar, nós vamos ver a sua luz alcançar, irradiar e o fogo do Espírito Santo tocar e invadir os lares. Enquanto eu estou pregando aqui, eu tenho certeza, mano, que a presença de Deus está invadindo a casa dos meus vizinhos aqui. Por que você tem certeza, pastor? Porque é bíblico. A Bíblia diz isso. Ela diz, orai, trazei a presença de Deus. E aí quando você vê pessoas fazendo isso, você vai ver que o lugar é transformado. E não é limitado à parede, o lugar onde aquela pessoa está. Ah, pastor, como assim? Paulo e Silas na prisão, eles começaram a adorar a Deus, amado, e todos os presos começaram a adorar a Deus. E aí houve um terremoto e você conhece a história, e tudo se transformou, por quê? Porque eles estavam fazendo o que tinham que fazer. Então eu estou aqui hoje, nessa noite, como um treinador de Deus para você, para falar, vamos, levanta, pega aquilo que é teu, pega a tua espada, pega a tua capa. Quando Pedro estava na prisão e a igreja orava por ele, o anjo chegou diante dele e tocou nele. E deu um chacoalhão nele e falou para ele, e aí, vamos, levanta, pega a tua capa, põe as suas sandálias e me segue. E eu quero orar por você, para que hoje você pegue a sua capa. O que é capa, pastor? É autoridade espiritual. Você pega a tua autoridade de novo, você fala assim, hoje eu vou trazer a minha autoridade. Hoje eu vou expulsar os demônios da minha casa. Hoje eu vou orar, vou pedir perdão dos meus pecados. Eu vou ser de fato. O que é que tem que fazer? Então é isso. Então eu vou fazer isso. E eu vou deixar tudo certo. Vou deixar minha vida em ordem. E vou começar a dar frutos para Deus. E pegar sandálias. O que são as sandálias? As sandálias é a preparação do evangelho. Começar a caminhar dando frutos. Começar a caminhar falando de Jesus. Então eu quero orar agora. E eu quero orar para todos vocês que não aceitaram Jesus ainda na sua vida, e vocês que já aceitaram, repitam essa oração também. E vamos todos aqui hoje, né, nessa média de mais ou menos 80 pessoas que temos agora assistindo simultaneamente, que 80 pessoas agora, ainda que você seja pastor, não importa o que você seja, vamos nos realiançar com Deus, vamos entrar em juízo com Deus. Então feche os seus olhos e declare, Senhor Jesus, eu te recebo como o Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu declaro que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu te entrego a minha vida e a minha família, e eu declaro que a minha casa e eu serviremos a Deus com alegria, em nome de Jesus. E agora declare assim, nesta noite, eu tomo posse da minha autoridade em Deus, e eu declaro que a partir de hoje, o Espírito do Senhor se apodera da minha vida. A partir de hoje, Espírito Santo, para você repetir, Espírito Santo, me usa com dons sobrenaturais. Comece a declarar agora sobre a sua casa. Declara assim, sobre a minha casa. Eu declaro céus abertos. Eu declaro presença de Deus sobre a minha parentela, sobre os meus parentes e sobre a minha família. Eu declaro que Satanás
não tem poder de agir em nada do que é meu e do que é da minha família. Eu declaro que a minha casa está coberta com o sangue de Jesus. E nenhum mal tem poder de nos atingir. Em nome de Jesus. Amém? 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 Eu creio, amado, que recebemos e tomamos posse da autoridade que já é nossa. A partir de hoje não seja o mesmo crente, amado. Não seja a mesma pessoa. Não seja o mesmo. Amém? Eu quero que você tome uma posição de verdade. Não seja leviano. E amanhã você comece a dar frutos. E se você hoje tem a oportunidade ainda de fazer isso, nas poucas horas que nos restam até a viração do dia, que você possa mandar um áudio para alguém, que você possa compartilhar de repente essa live, né? Que você de repente possa mandar um texto bíblico para alguém, mas que você possa começar a dar frutos, porque o Espírito do Senhor já está sobre você. Amém? Eu te abençoo, né? Quero deixar aqui esse livro, né? Esse livro aqui, ó, O Poder de Ser Filho. Você que não tem esse livro, você pode estar adquirindo no site do Apóstolo, tá? O site do Apóstolo agora, se você entrar lá, ele está em manutenção, mas a partir de amanhã ele já vai estar funcionando tudo bonitinho, ok? Então, vou pedir para a pastora Justa aí deixar o link aí na descrição. Você que está no Instagram, tá? O link do site do Apóstolo é AP Josué Santos, tudo junto, tudo minúsculo, sem acento, apjosuesantos.com. E lá você vai ter não só esse livro para poder comprar e fazer download, mas todos os outros livros do Apóstolo, Ministérios. Esse livro também tem a versão em espanhol. Você possa abençoar muitas vidas através desses materiais. Amém? Então compartilhe as lives e que o teu coração possa estar protegido, amado. Protegido mesmo de tudo aquilo que a gente tem vivido através da internet, da televisão, que são janelas, né? Então tome cuidado com isso, porque a Bíblia diz que pelas janelas os espíritos eles podem entrar, né? E se você não entende bem, né, janelas pode ser a televisão, pode ser o celular, pode ser o Facebook, pode ser tudo isso aí, né? A Windows. Então toma cuidado com isso, amém? Use a ferramenta da forma correta, né? Como nós estamos fazendo aqui. Use, mas use com força, amado. Use mesmo. Use para dizer a palavra de Deus no coração de alguém, tá bom? Eu quero encerrar aqui. Eu estou morrendo de saudade de poder pregar com pessoas me vendo pessoalmente, né? Porque eu sei que há uma unção aqui tremendo, fluindo, né? Eu sei que você está recebendo uma unção aí, mas pessoalmente é outros 500, amado. Pessoalmente é outros 500. Mas já vai voltar, né? Em nome de Jesus. E quando voltar, amado, leva toda a sua casa para dentro da igreja e vamos viver uma experiência sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero só fazer um pedido. Essa é a última coisa que eu vou falar, eu prometo. Eu quero que você, durante essas lives, né, não só minha, né, mas como todas as lives do Apóstolo e cada dia uma pessoa, que você possa mandar um testemunho. Amém? Como que eu posso mandar o meu testemunho, pastor? Você está vendo, você que está vendo pelo Facebook, você está vendo pela página Nova Terra News, tá? Então, ao invés de você mandar um e-mail, que seria um pouco mais complicado, manda no inbox, você do Instagram, manda uma mensagem aqui para a página IA Nova Terra News, manda um testemunho, fala, durante a live do pastor Mateus, fui curado, recebi a presença de Deus, eu retomei a minha autoridade, né? Ou na live do apóstolo Josué, falando sobre o ministério profético, né, um pessoal de adoração na segunda, quarta, a pastora Wanda. Enfim, quando você estiver assistindo e tiver um testemunho, manda pra gente. Vai ser legal a gente fazer uma live aqui só dando testemunhos para edificar, né, para edificar a fé de todo mundo aí. Eu acho que vai ser tremendo, eu acho que vai ser muito legal. Amém? Então é isso aí. Um forte abraço e terça que vem, a hora é agora. Não perca, estaremos aqui. Amém?